O Marcelo Henrique, um amigo que segue a gente aqui no nosso canal, perguntou o seguinte: Teacher, deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena assistir as minhas séries legendadas em inglês, com áudio em inglês, mesmo sem estar entendendo tudo o que é dito? Abraços. E eu achei interessante que logo abaixo o João Pedro comentou o seguinte: não sou professor, mas pode sim, já que isso treina seus ouvidos. Você vê que um outro amigo compartilhou com ele aqui uma experiência pessoal de estudos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito disso. A respeito de assistir filmes e séries legendado, mas legendado em inglês, com áudio em inglês e a legenda também em inglês. Olá, meu nome é Arthur Cardoso, eu sou um dos professores aqui da plataforma do Vinícius e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre legenda em inglês. Bom, no nosso vídeo sobre hábitos, a gente vai deixar linkado aqui embaixo, você pode clicar aqui no card também para assistir. A gente falou um pouco, enquanto falávamos, né, sobre motivação para estudar, a gente estabeleceu o seguinte princípio, de que dublado acabou. Dublado acabou. A pessoa que está estudando inglês, ela não pode assistir filme dublado, nem série dublado, nem documentário dublado. Não, você pode até deixar a legenda em português, mas a ideia é que você tenha aí o hábito de assistir legendado, né, com o áudio original, na verdade, para que você consiga trabalhar o seu ouvido. Isto posto, fica uma pergunta a respeito do que seria o próximo passo. E se eu assistir com o áudio em inglês, mas com a legenda também em inglês? E veja que o nosso amigo que fez a pergunta aí, ele disse que ele não consegue entender muito, ou que não consegue entender tudo. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. É válido assistir filme em inglês com legenda também em inglês? E a resposta é: depende. Depende muito. Existe uma maneira de fazer isso que vai fazer com que você retroceda quase nos seus estudos, vai fazer com que as coisas fiquem piores, porque vai te desmotivar. E existe também um outro aspecto que vai fazer até com que seus estudos melhorem. Mas e aí, como é que eu peso? Qual que vai ser o efeito para mim? O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que me perguntar, eu tenho que avaliar o quanto eu estou entendendo. O quanto eu estou entendendo. Não pode ser só barulho, não pode. Você não pode estar escutando e tá tendo a legenda ali, mas o que você escuta é só barulho e a legenda você também não entende nada, só vê palavrinhas soltas ali. Se isso está acontecendo, então tá errado. Você não deveria estar assistindo assim, porque, sinceramente, você não está absorvendo absolutamente nada do que está acontecendo ali. Língua é comunicação, língua é mensagem transmitida. Se a mensagem não está sendo transmitida, a língua não está sendo colocada em prática. E aí é só você pensar num bebê. Veja, um bebê, quando ele nasce, ele não entende nada, mas ele escuta tudo. O motivo pelo qual, eventualmente, ele acaba conseguindo falar e entender é porque existe um esforço por parte dos pais, um esforço por parte da família que se comunica com aquele bebê. Existe esse esforço de fazer com que aquele bebê entenda. Então, você fala, por exemplo, a bola, e você pega uma bolinha e mostra para ele. Mamãe, você aponta para a mamãe. Papai, aponta para o papai. E parece que existe um esforço para que o bebê, que não entende nada de nada, consiga associar o som com o que está acontecendo ao redor dele. A comunicação do adulto, ela não é assim, certo? Mesmo o bebê fazendo isso, mesmo fazendo-se isso pelos bebês, o bebê ainda demora 1 ano, 2 anos para conseguir começar a falar, e para falar direito, muito mais anos, né? Eu imagino que você não queira passar por isso, imagino que você queira estar falando o mais rapidamente possível. Então o que você tem que fazer? Você precisa colocar em prática o entendimento, você precisa compreender o que está acontecendo, porque na comunicação da vida real, ninguém vai ficar para você ball, e te mostrando a bola ali, ball, ou então car, certo? Você pode fazer algumas coisas por associação, né? Você vai associar algumas coisas que você vê com o que você escuta, mas isso acontece de maneira não intencional. Então lembre-se, assistir, né, filme, série, documentário, isso tem que passar pelo processo do entendimento. Aprender língua também tem a ver com entender o que está sendo falado. Se você não entende nada, você não está aprendendo a língua. Então vamos lá, critérios para saber se eu posso colocar a legenda também em inglês, junto com o áudio em inglês. Primeiro, você está assistindo a cena de um filme. Você entende o que está se passando naquela cena? E para saber se você entende, faça essa seguinte pergunta: eu conseguiria explicar para alguém, para um amigo meu que não entende nada de inglês, mais ou menos o que aconteceu ali?
para ele entender o contexto, para ele entender mais ou menos o que foi discutido e o que está acontecendo naquele episódio. Eu consigo fazer isso, eu acerto, isso é um bom sinal, isso é um critério bacana para você ver que você pode. Um outro critério para saber se você pode colocar a legenda também em inglês é o seguinte: as palavras que você não conhece, você consegue compreender essas palavras mesmo nunca tendo visto elas? Você consegue compreender algumas delas só pelo entorno, só pelo contexto? Então apareceu uma palavra ali qualquer que você nunca viu na vida, mas por causa do contexto você entendeu a palavra, você sabe o que é, sem nunca ter visto. Isso acontece eventualmente? Excelente. Eu acho que esses dois critérios, né, se você consegue entender e explicar o que aconteceu naquela cena, e se você consegue identificar palavras que você não conhecia somente pelo contexto, são dois critérios excelentes para você estabelecer que sim, você pode colocar as legendas em inglês, mesmo sem entender absolutamente tudo. Agora, critérios para eu saber que eu não deveria colocar as legendas em inglês ainda, que eu deveria preservar as legendas em português até que o meu vocabulário cresça mais. Então vamos lá. Primeiro, eu não entendo o contexto, não entendo nada do contexto. O pessoal tá falando ali, e aí eu vejo a legenda ali, a legenda não ajuda em absolutamente nada, o som do inglês está entrando na minha cabeça, mas eu não compreendo o que está acontecendo ali. E eu sei que eu não compreendo porque, se eu tivesse que explicar para alguém aquela cena, mais ou menos dizer o que aconteceu ali, dar um panorama geral do acontecimento, eu não conseguiria. Eu não faria ideia de como explicar o que aconteceu. Isso é um mau sinal, ainda não é momento de você colocar a legenda. Outra coisa também, você olha a legenda e você compreende apenas palavras soltas, né? Várias palavras que você conhece, um verbo to be ali, I, you, house, book, mas você não consegue juntar essas palavras, você não consegue entender qual é o sentido da pessoa estar falando aquilo, por que ela está falando aquilo. Você só conhece a palavra, mas você não sabe qual é a função daquela palavra naquele contexto. Então, não é o momento ainda. Então perceba, gente, que os critérios para nós sabermos se podemos ou não colocar as legendas já em inglês, não é se eu entendo tudo ou se eu ainda não entendo nada, é o quanto você entende. E se você entende o suficiente para conseguir compreender o que está acontecendo na cena, na discussão, na reportagem. Você entende? Você entende mesmo faltando algumas palavrinhas ali que você não conhece? Você consegue compreender o que está se passando? Coloca a legenda em inglês, vai ser excelente, tá bom? Agora, se aquilo para você ainda é só barulho e a legenda não ajuda, então, legenda em português, tá? Não coloque a legenda em inglês ainda, porque para você de fato praticar o inglês de forma efetiva, você precisa passar pelo processo do entendimento, da compreensão. Vai chegar um momento em que a legenda em português, ela nem vai ser necessária para você mais, porque você já terá absorvido tanto vocabulário e já terá trabalhado tanto o seu ouvido e já terá aprendido tantas frases de exemplo que aquela legenda em português já não vai mais ser o que te faz entender. Você vai perceber que ela vai estar ali só como placebo. E aí você pode fazer a experiência de fazer essa inversão. Coloque em inglês e veja o que acontece. Importante dizer também que filmes, séries, documentários têm níveis de complexidade diferentes. Então, às vezes, você consegue pegar uma série como Friends ou How I Met Your Mother, que falam um inglês bastante corriqueiro, cotidiano, sem muita complexidade, colocar a legenda em inglês e entender tudo. E aí pode ser que você pegue uma série como The Big Bang Theory, ou pode ser que você está assistindo ali o Discovery Channel, ou você está assistindo um documentário de algo mais técnico na Netflix, e aí você coloca a legenda em inglês e você não vai entender. Por quê? Porque são palavras técnicas demais, porque é uma explicação muito fora do seu contexto. E aí é interessante também a gente analisar que o inglês mais fácil é o inglês que está mais compatível com o teu mundo. O inglês que você mais facilmente vai conseguir compreender é aquele inglês que tem alguma coisa a ver com a sua vida, é aquele inglês que fala de coisas, se comunica a respeito de coisas com as quais você está familiarizado. Então não se cobre muito se o que você não está entendendo é coisa técnica demais, isso é normal. Tá, isso é normal, isso é uma questão de processo, um dia você vai entender. Então avalia isso também, avalie o nível daquilo que você está assistindo. Se aquilo que você está assistindo é simples, você coloca a legenda em inglês, entendeu? Deixa lá, vai trabalhando. Agora, se é complexo demais, não tem problema nenhum você colocar a legenda em português e deixar que o seu ouvido absorva aquilo, deixar que novas palavras comecem a fazer sentido, e aí vai chegar esse momento. Se você tiver que esperar um pouco mais,
vai chegar esse momento, pode ficar tranquilo. Então é isso, essa é a dúvida que eu queria responder hoje, essa é a dúvida do nosso amigo Marcelo que ele deixou aqui. Se você quiser ter a sua dúvida a respeito de métodos de estudo respondida também, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar vídeos focando em responder as perguntas que vocês deixam aqui, tá bom? Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos!